Hoje pela manhã nós conversamos o seguinte: quais são as características de um verdadeiro peregrino? E nós estamos conversando sobre essa ideia. O que é um peregrino? Nós estamos dizendo o seguinte: peregrino é aquele que ele não é daquele lugar, ele está ali a passeio, ou pelo menos passando por ali. Ali não é o lar dele, ali não é o lugar definitivo. Então nós estamos dizendo que o cristão, essa terra não é o seu lar definitivo, ele tem algo maior. E a gente conversou que as características de um verdadeiro peregrino: ele obedece ao chamado, ele não faz dessa terra o seu lar, ele confia nos planos de Deus, ele anseia pelo céu, e eles alegram o coração de Deus. Isso que nós conversamos hoje de manhã. Se você se identifica com alguns desses pontos, provavelmente você é um peregrino que está já numa jornada há mais tempo. Talvez você diga: peraí, eu não estou me identificando com quase nada. Talvez você é um peregrino que precisa ajustar aí a sua rota. Durante essa mensagem, gente, as mensagens de domingo, nós vamos utilizar da palavra de Deus a carta de Pedro, a carta de 1 Pedro. Essa vai ser a nossa base. Por quê? O primeiro versículo de Pedro diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Pedro escreve uma carta para os crentes que tiveram que sair de suas casas, de suas regiões, e eles foram dispersos, espalhados por diversos lugares. Por exemplo, na região onde hoje é a Turquia, eles foram para outros lugares. E Pedro escreve toda uma carta para dar esperança para esses que caminham longe de casa. Essa é a ideia. E por isso nós vamos trabalhar nesses dias, nessas próximas 6 semanas, essa ideia, onde eu e você, nossa casa não é aqui, nós temos um lar eterno. É claro que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos construir família aqui, nós vamos crescer e nos desenvolver aqui, mas nós precisamos ter um foco maior. Essa é a ideia. Por exemplo, minha querida Manu está na Alemanha, deu 15 dias já, deu 10 dias? Acho que deu umas 2 semanas já que a Manu foi, né? Não deu 2 semanas ainda? A mãe dela lá, não deu, quase com uma lagriminha no olho assim, né? Veja, a Manu foi para a Alemanha. Quando ela estava indo para a Alemanha, eu e a Ana, nós demos um diário para ela, e o nome desse diário é Diário de um Peregrino, onde ela anotasse ali seus pensamentos, as suas ideias e tudo aquilo que ela estaria vivendo. E eu disse para ela: olha, Manu, que interessante, esse período que você vai para longe, você vai entender com uma força muito maior o que é ser um peregrino, o que é estar numa outra terra. Porque aquele estrangeiro, Franklin, quando veio para cá, outros da Venezuela que chegaram por aqui, eles começam, parece que eles entendem um pouco melhor essa ideia de alguém que saiu da sua terra e está indo para outro lugar. A diferença é que quando o estrangeiro ele chega em uma outra cidade, em um outro país, ele vai se adaptar aos costumes daquele lugar. E é aí que é o nosso ponto de diferença. O peregrino nesse mundo, as pessoas que mudam de um país para o outro, ele precisa absorver muito da cultura. Mas se você é peregrino em direção ao céu, se você é esse cristão que quer fazer realmente diferença nesse mundo, nós não podemos absorver a cultura desse tempo. Nós não podemos ser aqueles que absorvem a linguagem desse tempo que nós vivemos. Nós temos uma linguagem própria, nós temos um comportamento próprio, nós temos um destino. E é sobre isso que nós vamos conversar durante essa campanha. O objetivo dessa campanha é nos orientar como verdadeiros peregrinos devem agir. Então, na próxima semana, esses são os temas da semana. Começando hoje, a primeira semana, conheça o caminho. Qual é o caminho? Eu sou peregrino, tá? Mas qual é o caminho? Então a ideia, conheça o caminho. Na segunda semana, nós vamos aprender o idioma. Qual é o idioma do céu? Para onde nós estamos indo? Qual é o idioma de lá? Nós vamos também falar que nós precisamos arrumar
As malas, nós precisamos arrumar a bagagem, nós precisamos dar um jeito, colocar o que precisa ser colocado nessas malas e tirar o que precisa ser tirado. E nós precisamos de companheiros de viagem, as pessoas que estarão junto conosco. Nós vamos falar sobre o alimento necessário enquanto peregrinos. O que a gente se alimenta, o que a gente come, o que eles comem, onde moram, o que vivem. Essa vai ser a ideia. E por último, na última semana, nós vamos falar que para essa jornada espiritual, essa jornada de fé, como peregrinos que somos, nós precisamos convidar outros. Quem são as pessoas que você vai convidar para essa jornada? O tema dessa campanha, na verdade, o tema dessa semana, conheça o caminho. E eu quero perguntar para você, você conhece o caminho? Você conhece o caminho dessa peregrinação? Você já está trilhando essa estrada? Você já escolheu seguir esse caminho? Pedro, ele fala desse caminho, e eu quero ler com você o texto de 1 Pedro 1, a partir do 3. Vou ler na versão da NVT, mas você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar na sua versão. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Pai amado, eu quero pedir, Pai, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações. Que aquilo, ó Deus, que cada um precisa hoje do Senhor, que isso encontre lugar no nosso coração. E que aquilo, ó Deus, que é do maligno, Senhor, que tenta roubar a semente, ó Deus, que seja repreendido. E que nessa noite, ó Deus, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você já fez alguma trilha? Lembra aí alguma trilha? Alguém aqui já fez a trilha do Itupava? Só para eu saber aqui. Legal. Me fale o nome de uma outra trilha na região de Curitiba aqui. Morro do Canal. Ah, quem foi Morro do Canal? Ah, a gente levou um povo da igreja. Alguma outra trilha? Ayangava, essa não foi. Alguém foi? Quem foi no Ayangava? Não sei nem falar direito. Marumbi. E, gente, e tem diversas trilhas. Eu lembro, quando eu era criança, a gente ia em alguns sítios, e aí tinha o rio, que a gente tinha que ir, passar por uma, na minha terra chamava de picada, você tinha que passar por uma picada, para chegar, no final dela, chegar naquele rio, e como era legal, aquela, sei lá, se era 300 metros ou 500 metros, mas na minha cabeça, era uma aventura dentro de uma grande floresta, que eu estava atravessando e chegando em direção a aquele local ali, fazer trilha, fazer a caminhada, pegar a estrada. Cadê o Gesiel e a Rafaela? Estão lá atrás, ali. A Rafaela está me dizendo, eles foram no Mato Grosso do Sul agora, falou, pastor, o lugar mais longe que eu já fui. Lá na minha terra, gente, nem é tão longe assim, né? Foi lá na minha cidade, onde eu nasci, onde os lugares que eu passei por lá. Gente, isso é você fazer uma caminhada. Qual é o lugar mais longe que você já foi? Pense aí, o lugar mais longe. O lugar mais longe que eu e a Ana fomos de carro foi quando a gente voltou da Bahia, viagem missionária. A gente foi junto com o ônibus e quando voltamos depois parando nos lugares.
É assim a nossa caminhada. Tem caminhadas que são mais curtas, caminhadas que são mais longe, e no caminho a gente vai encontrando coisas interessantes. Primeira vez que eu fiz o caminho do Itupava, nós chegamos num lugar que tem a Casa do Ipiranga, que Dom Pedro II diz que pousou ali, dormiu ali, parece que foi feita para ele, e eu lembro que tinha um espaço ali que provavelmente era uma piscina, mas o lugar está abandonado, horrível, tudo largado assim. Mas eu lembro daquela surpresa, eu lembro quando nós chegamos no trilho de trem, nós achávamos que tínhamos que pegar a direita, mas na verdade era a esquerda, então a gente pegou a direita, andou um tanto bom, aí chegamos num lugar assim, onde era cheio de maconheiro, assim, de verdade, tinha um monte de coisinha de pegar sonhos, eu não sei como que é o nome daquilo, é uns negocinhos que você coloca no alto assim, que diz que pega sonhos e não sei o quê, e a gente olhou tudo aquilo, e aí descobrimos que estávamos errados, daí a gente desceu. As surpresas do caminho, o que vai acontecendo no caminho, e durante essa jornada que nós vamos fazer agora, quais são as surpresas desse caminho? O que a gente pode esperar dessa caminhada que nós estamos propondo a você, para que nós possamos fazer juntos? O que vamos encontrar se decidirmos trilhar esse caminho? Primeira coisa, nós vamos encontrar um novo nascimento. O texto diz assim: por sua misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o primeiro passo da caminhada, nascer de novo. É impossível estar no caminho sem nascer de novo. É impossível. Conheço muita gente que aqui está o caminho, e ela pensa que está no caminho, mas ela está numa trilha do lado. Mas é uma trilha muito perto. É aquela pessoa que a gente diz assim: você já entregou a vida a Jesus? Não, mas eu sou amigo de quem já entregou a vida a Jesus. É aquela pessoa que ela é amiga do Evangelho. Ela conhece quem é Jesus, ela canta as músicas, ela se veste igual o povo que vai na igreja, mas ela está na trilha do lado. O problema é que essa trilha, que não é o caminho, essa vai chegar num abismo. O fim dessa trilha é a morte. Não chega aonde precisa chegar. Nós precisamos nascer de novo. Deixa eu perguntar para você, pense aí, você já nasceu de novo? Cristo conquistou para mim e para você, através da ressurreição dele, o novo nascimento. Nós podemos experimentar uma nova vida, uma transformação. Algo acontece dentro de nós, e não apenas a gente vira crente. Não tem a ver com virar crente, tem a ver com ser salvo em Jesus. E isso precisa acontecer. Jesus precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Frequentar a igreja não significa que você está no caminho. E entenda que caminho com letra maiúscula. Frequentar a igreja não significa isso. Ser filho de crente não lhe garante salvação. Não garante. Servir em uma área da igreja não te dá um passaporte para o céu. Não dá. Veja, eu preciso experimentar e ter um novo nascimento. As igrejas na Europa começaram a morrer, porque as pessoas que frequentavam a igreja se tornaram apenas frequentadores de igreja e não nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, não interessa se o teu bisavô era batista, teu avô era batista, teu pai era batista, é aquele pedigree de batista, não resolve. Peguei o certificado de batismo dos meus pais, 1974, dia 8 de setembro. Meu pai e minha mãe têm o certificado ainda. Ter o certificado já é fantástico, né? Mas vai fazer 50 anos que eles foram batizados. Mas se eu não tivesse entregado a minha vida a Jesus, o batismo deles, para mim, não muda nada. Fora a criação, mas de salvação, não muda nada. Eu entreguei a minha vida a Jesus e eu fui batizado, se eu não me engano, em outubro de 1988. Faz tempo isso. Fui batizado nessa data. Mas se os meus filhos não entregarem a vida a Jesus, o meu batismo não tem como eles agarrarem na minha calça aqui e falar: vou subir junto, pai. Não. Precisam nascer de novo. Eu entreguei a minha vida a Jesus.
Eu fui batizado com 11 anos, mas eu entrego a minha vida a Jesus com 14. Com 14 anos eu entrego a minha vida a Jesus. E eu entreguei a minha vida a Jesus quando eu estava num culto de jovens. O líder que ministrava naquele momento disse assim: diga para Jesus que você o ama. Naquele momento, gente, os meus olhos foram abertos. E eu descobri que eu não amava Jesus. Pelo menos não com as minhas ações. E aquilo me trouxe um constrangimento muito grande. E a minha oração foi assim: Senhor Jesus, eu não te amo. Me perdoe. Me ajuda. Eu te amo sim, Jesus. Quando eu disse eu não te amo, é porque eu olhei para a minha vida, e a minha vida era de alguém que não amava. E naquele momento eu entrego a minha vida a Jesus, e naquele momento eu experimento o novo nascimento. Ali nasceu um novo homem. Ali pôde ser escrito uma nova história. A partir dali, e o meu nome foi escrito no livro da vida. E se eu tivesse morrido naquele instante, quando eu chegasse na porta do céu, eu não diria, não, é que eu sou filho de crente. Meus pais, líder da igreja, isso não ia adiantar nada. Mas o meu nome estaria no livro da vida, porque eu nasci de novo. Pergunta para você. Eita, vou beber bastante água hoje. A pergunta para você. Você nasceu de novo? Caminhada não vai fazer sentido se você não nasceu de novo. Hoje é o dia, esse é o momento. Segundo passo que nós vamos encontrar segunda situação que nós vamos encontrar quando nós decidimos trilhar o caminho, é uma esperança viva. O texto diz assim: agora temos uma esperança viva. E eu gosto muito dessas palavras, né? Uma viva esperança, uma esperança viva. É uma esperança que não morreu. É algo que eu encontro na minha caminhada. Por quê? Porque eu espero de alguém que está vivo. Eu acho interessante o comentário de Charles Swindoll. Ele afirma o seguinte, falando desse texto: quando entendemos que o destino dessa jornada longa e difícil é a eternidade no céu, vemos que vale a pena suportar as crises e os insucessos desta vida. Para os que não são salvos, a esperança não passa de uma experiência em vão. Ou seja, ela tem esperança, mas é uma esperança que é em quê? Espera ganhar dinheiro de alguém? Espera que o filho algum dia alcance uma boa posição na sociedade? Espera que coisas deem certo para ele no emprego? Espera que o salário dê para pagar as contas do mês? Esse tipo de expectativa não é o mesmo que uma esperança viva. A esperança viva é uma esperança cristã, fundamentada na realidade de Cristo e da ressurreição de Cristo. Veja, você pode ter uma esperança viva, porque no Deus que você deposita a sua esperança, é um Jesus que não está morto, mas Ele está vivo, e por isso a nossa esperança ela é viva. Ela não é algo que simplesmente eu espero só porque me ensinaram. Eu posso esperar porque de fato isso pode fazer sentido para a minha vida. Sabe por que muitas vezes você se vê frustrado, sobrecarregado? É que talvez você esteja depositando a sua esperança em pessoas, em coisas, em situações que não têm condições de te dar de fato uma esperança viva. Ter uma esperança viva é crer que apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta, Ele continua conosco. Podemos esperar algo melhor, mesmo que passemos pela morte. E se morrermos, será apenas o início de uma nova vida, no céu, com Jesus. Veja, quando eu tenho essa esperança, não importa o que vai vir. Na caminhada com o Senhor, eu descubro isso, que eu caminho, e eu enfrento uma luta aqui, enfrento outra lá, mas eu espero algo realmente de verdade, porque Jesus conquistou essa vida para nós. Lá na Convenção Batista Brasileira, pastor Rafael Abdala, é Rafael o nome dele? Eu só lembro que é Abdala. Rafael, né?
ele trouxe uma mensagem muito, muito boa, muito impactante, mas ele trouxe um testemunho no final, que aquilo mexeu comigo. Ele contando que ele vem de um lar onde os pais não conheciam Jesus, a mãe havia abandonado eles quando ele era pequeno, e ele conta que daí ele ajuda a cuidar do pai, que o pai tinha algumas enfermidades, junto com a avó, e ele se converte ao evangelho, e a vida dele vai acontecendo, ele se torna ministro do evangelho, e um dia, chega o momento que ele pôde batizar o pai dele, que entregou a vida a Jesus. Mas mais do que isso, ele conta que fazia, acho que um ano ou alguns meses, eu não lembro, ele diz, batizei a minha mãe. Veja, ele olha para a vida dele, era uma história de uma família desestruturada, mas ele tinha uma esperança viva. E os pais dele foram alcançados para Jesus. Eu lembro quando eu batizei o Mateus e quando eu batizei o Daniel, que alegria foi poder batizar os meus filhos. Mas eu imagino que deve ter sido isso, de poder ter batizado os pais, de estar vendo agora de maneira contrária. A minha família foi alcançada, não apenas agora de mim, para os que vão vir, mas daqueles que já vieram, eu pude ser bênção na vida deles. Isso é uma esperança viva. Terceira surpresa, ou terceiro presente que nós encontramos quando trilhamos o caminho, é uma herança imperecível. O texto diz, e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês aonde? No céu. Pastor, não tem como adiantar alguma coisa dessa herança, não? Ó, o filho pródigo, ele pediu. Você já ganhou alguma herança alguma vez? Uma vez eu ganhei uma herança. Eu e a Ana, a gente ganhou. Foi um valor bem irrisório, assim, de valor alto, mas eu lembro que quando a gente pega aquele valor e a gente decide o que vai fazer com aquele valor, eu lembro assim, puxa vida, é ruim porque nós perdemos alguém, mas chega esse valor na nossa mão, que interessante é poder ter esse valor. Eu conheço algumas pessoas, alguns pais, que antes de morrer, eles decidem separar a herança em vida. E eles distribuem um para um filho, um para não sei o que para outro, e eles têm a sua herança. Mas todas essas heranças, por maiores que sejam, ou menores que sejam, elas são perecíveis, elas vão passar. Você recebe de herança um triplex, lindo e maravilhoso, vai passar, porque você vai morrer. Então essa herança passa. As heranças que a gente recebe nessa vida, por maiores que sejam, eu vou herdar a Apple, que legal, mas vai passar, tudo isso passa, mas existe uma herança muito maior, uma herança imperecível, pura, que nada pode se arrancar de você isso, porque você está trilhando o caminho para o céu. Eu acho interessante que a Bíblia traz algumas ideias do céu, né? E ela fala que lá vai ter ruas de ouro. Você consegue imaginar uma rua de ouro, sem se abaixar para tentar arrancar um pedacinho? Eu sempre imaginava dos desenhos que a gente via na escola bíblica dominical, sempre eram ruas de ouro, mas a rua não era tipo asfaltada, tipo em formato de asfalto, eram tipo tijolos, era tipo paralelepípedos de ouro. Tá bom para você você carregar ali? Mas se vai estar na rua, vai ser sem valor, porque você vai estar pisando nisso, não vai ter valor como você valoriza hoje, porque no céu vai ter mais do que isso. O céu sempre traz a ideia de coroas brilhantes, mansões celestiais. Tinha um rapaz aqui da igreja, que ele dizia que quando ele estivesse no céu, ele ia ter a mansão dele, aí ele ia reservar um quartinho no fundo para algumas pessoas. Não, no céu, nós vamos ter o nosso lugar. Jesus disse, estou indo e vou preparar um lugar por você. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu imagino uma casa muito grande com bastante quartos. Quem sabe você vai dividir a beliche com alguém aí. Eu fico pensando o que vai ser esse céu. São galardões que a Bíblia fala que você vai ter um novo nome, vai ter novas vestes, mas o texto que eu entendo como uma herança que não perece, é esse texto de Apocalipse 21. Vejam, o tabernáculo de Deus
está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quando foi a última vez que você sentiu dor? Quando foi a última vez que você chorou por algo ruim que estava acontecendo na sua vida? Quando foi que você ficou triste? O texto diz que não vai haver morte. Um dia eu sonhei que o Daniel tinha morrido. Foi terrível. Acordei de manhã com aquela impressão que eu estava lá no hospital evangélico indo pegar as roupas dele. Imagina, gente, o que é isso. E aí de manhã conto esse sonho em casa, né? E orei, né? Levantei e orei por isso, oramos por isso. E aí o Daniel está descendo a escada, na hora já de dormir, assim. E aí está descendo a escada, foi só estava indo me dar boa noite, ele desce a escada, tropeça, dá na quina de uma parede, corta a sobrancelha. Então aquele cortinho da sobrancelha dele lá não é moda, tá? É de verdade, o bicho é macho mesmo. E aí, aquele corte ali, mas aquele negócio começou a sangrar. Porque se tem um lugar que sangra, é essa região, né? É sangue que não sei de onde. E aí eu fui atendê-lo, ele falou assim, pai, eu vou morrer? Eu falei, não, filho. Aí ele disse assim, mas o senhor sonhou? Eu falei, não, filho, acho que hoje não. Levamos ele, e ele foi atendido, inclusive, no hospital evangélico, onde a gente sonhou. Eita, Jesus amado! Gente, se você já perdeu alguém, você sabe o que é essa dor. Se você já pensou que pode perder alguém, quando eu imagino que meus pais talvez possam partir, quando eu pensei desse sonho do Daniel, quando a Ana, eu recém-casado com a Ana, sonhei que ela morreu no parto. Gente, eu acordei e falei assim, não vai engravidar nunca na vida, porque, meu Deus, que medo. Aquilo traz uma dor. O que o texto está dizendo é que acabou isso. Essa é a herança imperecível. Nós vamos ter vida, e vida em abundância. Assim vai ser o céu. Vocês devem ter visto alguma coisa que acho que era Baby Consuelo falando com a Baby do Brasil, Baby Consuelo é quem é antigo para falar isso, né? Falando com a Ivete Sangalo do Apocalipse, entramos no Apocalipse. Nada a ver ela falar aquilo lá, né? E a Ivete Sangalo respondeu assim, aqui não, nós vamos macetar o Apocalipse. Não sei nem o que é esse negócio de macetar, mas eu guardei isso. E pensei assim, a cantora foi falar para outra algo que ela achava importante, mas que a outra não entendia. Porque para muitos o que é Apocalipse? É o que Hollywood nos mostra. Apocalipse é o fim, a destruição de tudo, uma desgraça só, mas não entende que na verdade é a volta do nosso Jesus. Então não tenho que macetar coisa alguma. No dia que Jesus voltar, e Ele estiver vindo nas nuvens com poder e grande glória, prepare-se para receber a herança que Deus separou para você. Chegou o seu dia. O que nós vamos encontrar mais nesse caminho? O texto diz que por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Nós recebemos o cuidado de Deus. Deus irá nos proteger durante a caminhada. A nossa salvação estará segura nele. Não interessa o que venha para atrapalhar a sua chegada ao céu. Ele vai garantir que você chegue ao destino final. Veja, o texto não diz que não vai acontecer nada, mas diz que as coisas virão, mas Ele vai proteger. A proteção de vocês, a vocês, até que a salvação chegue. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Ele estivesse dizendo assim, olha, vai ficar ruim demais, mas fica susse, eu vou dar um jeito. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que Ele vai estar com você, Ele vai te ajudar, e Ele vai te proteger. O cuidado de Deus, é isso que eu encontro na minha caminhada. Enquanto eu vou, eu continuo experimentando as bênçãos de Deus. Charles Swindoll, comentando esse texto, ele disse assim,
não importa quão severa seja a perseguição, você e eu jamais estaremos perdidos. Guarda isso, você jamais estará perdido. A mão divina de consolo e força estará conosco. Não importa a calamidade, a causa da morte, a intensidade da dor ou o horror das catástrofes, Deus está no controle, e Ele é onipotente, inteiramente bom e onisciente. Isso significa que podemos confiar nele apesar das circunstâncias. A morte pode atingir o nosso corpo físico, mas Deus prometeu que protegeria nossa alma e nos ressuscitaria no último dia, um corpo incorruptível. Ninguém poderá explicar as razões que nos levam a passar por tempos difíceis. Ninguém pode dar uma explicação satisfatória, mas conhecemos o Deus que temos. Podemos aceitar o mistério do sofrimento e ter certeza de que Deus, hoje e por toda a eternidade, nos protegerá com o seu poder. Eu gosto dessa ideia porque está dizendo bem claro, nós vamos sofrer, sim. E tem sofrimento que não existe explicação, sim. É o mistério do porquê eu estou sofrendo, sim, tem isso. Mas mesmo assim, apesar disso, Ele garante que vai nos proteger, hoje e sempre. Eu acho muito interessante a história do missionário Miguel Zuger. Ele conta que ele estava num país do Oriente Médio, falando de Jesus. De repente, ele foi pego num lugar, porque era proibido falar de Jesus, e de repente ele estava numa cadeia, foi colocado numa cadeia. E quando ele estava naquela cadeia, porque ele estava entregando Bíblias, né, nesse local, e aí ele foi preso, mas quando ele entra naquela cadeia, naquela cela de prisão, só havia missionários e homens, missionários não, povo que havia se entregado a vida a Jesus, e que eles precisavam entender algumas verdades, e eles estavam orando, eles falaram assim: Deus, nós não estamos entendendo algumas coisas, envia alguém para pregar para a gente. Aí quando ele entrou, o pessoal, glória a Deus, aleluia. Ele pensa, eu fui preso, vocês não glória a Deus, vocês já estavam aqui e me trouxeram para cá. E ele conta que ele passa uma noite inteira aplicando e conversando sobre a palavra de Deus, passa uma noite inteira ali discutindo e apresentando e chorando, e eles louvam a Deus junto, e eles cantam, e eles celebram a Deus, e ele fala que as Bíblias que ele tinha deixado, que ele trouxe, que ele havia sido presa, tinha ficado numa mesa onde eles olhavam, tinham acesso, eles tinham vista aquela mesa, e toda hora passava algum dos policiais, dos guardas ali, e cada um pegava escondidinho uma Bíblia, e todas aquelas Bíblias foram sumindo dali, e ele passou uma noite inteira consolando os irmãos presos, exortando esses irmãos presos, motivando esses irmãos a continuarem firmes na fé. No outro dia pegam ele, colocam um capuz, levam ele, ele pensou que ia ser executado. Quando ele percebeu, ele estava num aeroporto, já tinham pego a esposa dele, a filha, e disseram: você está proibido de voltar a esse país, e colocaram ele para fora do país. Diz que depois ele voltou para lá, né? O nome dele, que ele, na verdade, não é Miguel Zuger, é apenas o nome que ele usa, porque não pode ser divulgado o nome dele por causa dessas questões da perseguição. Vejam, o cuidado de Deus na nossa caminhada, o cuidado de Deus com aqueles que estavam presos, o cuidado de Deus com o missionário, e mesmo que a vida dele tivesse sido tirada, mesmo que nenhum daqueles que estavam presos conseguisse um dia a liberdade, ainda assim Deus estaria cuidando deles, porque Deus, Ele continua cuidando de nós. E por último, que nós vamos encontrar nessa caminhada, a alegria verdadeira. Eu acho muito interessante que o texto diz assim: embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. A alegria da caminhada, gente, não está nas bolhas do pé. Ai, está machucado, ai que alegria, meu pé está doendo. Não. A alegria da caminhada é porque eu sei para onde eu estou indo.
A alegria verdadeira é porque eu sei a quem eu sirvo. A alegria verdadeira é porque eu estou caminhando, eu não me alegro porque sofro, eu me alegro apesar do sofrimento. Encontramos alegria verdadeira nessa caminhada, porque a gente começa a descobrir o sentido da vida. Você já olhou para você em alguns momentos e se sentiu perdido, sem saber o que fazer, para onde ir? Se você continua com esse casamento, se você continua investindo nessa criança, nesse filho, se você continua nessa questão desse trabalho, onde você não sabe o que fazer, Jesus, Ele é o sentido da vida. E quando eu entendo que Jesus, Ele é o sentido no aspecto de me dar direção, qual é o sentido? Esse é o sentido, Jesus é o caminho, Ele dá sentido à minha vida, me dá razão para existir. Quando eu entendo isso, eu descubro que eu fui feito em amor e para a glória de Deus, e aí eu vivo a alegria verdadeira. Eu descubro que o sentido da vida não é apenas trabalho, eu descubro que somos amados, que sou amado e que nele a vida completa. Eu descubro que os sofrimentos são momentâneos, mas a alegria será eterna no céu. Eu penso que quando nós entendemos o que é a alegria verdadeira, na caminhada, quando a gente descobre, nós vamos poder fazer como Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas, quando foram presos, foram chicoteados, e eles estão ali meia-noite presos, gente, imagina isso, com as costas em carne viva, louvando a Deus. Isso é alegria de verdade. Eu lembro quando Cleberton faleceu, e eu lembro da Larissa e toda a família, os pais do Kleber, quando eles, ali ainda no hospital, eles falam para o Kleber, pode descansar, a gente vai ficar bem. E eu lembro aqui no velório, foi muito triste, né? A gente amava aquele menino, e a esposa dirigindo louvor, e cantando aqui, e outros momentos que a gente já viveu como igreja, de ver pessoas que amam a Deus, apesar da dor, e se alegram no seu Salvador. Minha pergunta a você é, você tem se alegrado em Deus, ou as dificuldades dessa vida estão roubando a sua alegria? Se você tem tido a sua alegria roubada, é porque a tua esperança não está nele, talvez a sua esperança esteja em outras coisas, e a gente precisa alinhar o nosso coração. Concluindo, o que vamos encontrar se decidirmos trilhar o caminho? Um novo nascimento. Nós vamos encontrar esse novo nascimento. E eu quero fazer essa pergunta a você: você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida para que o Senhor seja seu Salvador, Jesus seja aquele que realmente é dono da sua vida? Nós vamos encontrar uma esperança viva. Não é uma esperança qualquer, é uma esperança que de fato faz sentido. A minha vida realmente vai ser agora abençoada, porque eu creio em algo vivo. É uma herança imperecível. Uma herança que está lá no céu, guardada, mas que as bênçãos de Deus começam a chegar na nossa vida desde já. Essa é a herança imperecível. Não precisa correr atrás de bens e riquezas. É muito bom se você tiver, que Deus abençoe, que você prospere muito. Mas a vida não é isso, porque Deus tem para a gente uma herança imperecível. E enquanto caminhamos, nós vamos experimentar o cuidado de Deus. Qual é o cuidado de Deus sobre a sua vida? Está se sentindo sozinho? Está se sentindo abandonado? Lembra disso? Ele cuida de você. E por último, você vai ser convidado a experimentar uma alegria verdadeira. Uma alegria que não passa. Não estou dizendo que você não vai chorar. Não estou dizendo que você não vai ter momentos de tristeza. Mas apesar de todas as lutas e problemas, você vai poder dizer assim: alma, por que você está agitada dentro de você? Confia em Deus, calma, vai passar. Lembra, Ele está cuidando de você. Lembra, você não está sozinho. Lembra, você vai vencer no Senhor. Mesmo que venha a morte, você ainda será um vencedor. Porque vai chegar aquele dia onde nós estaremos com Ele nos ares. E a Bíblia fala que aqueles que estiverem vivos vão subir. Mas antes, nós vamos ter aqueles que vão ressuscitar. Ou seja, não existe morte
para aquele que está em Jesus, não existe derrota para aquele que está no caminho, independente do final. Aqui nós temos uma esperança, e uma esperança viva. Para talvez a gente entender um pouquinho mais isso, capítulo 14 de João, tem algumas palavras de Jesus, que nessa canção que você vai ouvir agora, Jesus é o caminho. Talvez essa canção agora, se falta algo que você precisa entregar a Jesus, enquanto a equipe de louvor vai cantar essa canção, você pode pensar como está a sua vida, e depois dessa canção nós vamos orar, entregando para o Senhor algumas coisas. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Você já entregou a sua vida para que Ele seja o dono da tua história, do teu caminho? Você conhece o caminho? Sabe onde encontrá-lo? Se você não estiver trilhando esse caminho, a sua vida estará sem sentido. Você estará vazio e perdido. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e falar com Deus, falar com o Senhor. Se você decidir trilhar esse caminho, você vai experimentar um novo nascimento,
uma esperança viva, uma herança imperecível, o cuidado de Deus e a alegria verdadeira. E talvez até hoje você nunca de verdade entregou a sua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, nessa noite eu queria convidar você a levantar uma de suas mãos, como sinal de estar entregando a vida a Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Deus abençoe. Mais alguém gostaria? Deus abençoe. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Vou perguntar apenas mais uma vez, se você está naquela dúvida, se entrega ou não, esse é o momento, tá bom? Mais alguém gostaria de tomar essa decisão, de entregar a vida a Jesus? Pode levantar a sua mão. Amém, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amém. Queria que vocês repetissem uma oração, e queria que todo mundo repetisse essa oração, e você que vai fazer essa oração de entrega a vida a Jesus pela primeira vez, pensa em cada palavra que eu estou dizendo, para que elas realmente saiam aí do fundo do teu coração. Digam todos, orem todos comigo assim, digam assim: Senhor Deus, nessa noite, eu entrego a minha vida, para que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero estar no caminho, caminhar com Jesus, e por onde Ele me levar, eu vou segui-lo sempre. Eu me arrependo dos meus pecados, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Essa semana, esse é o desafio nosso: conheça o caminho. Os temas dessa semana que nós vamos estudar, e vai ser uma devocional por dia, você vai estudar sobre o caminho é estreito, o caminho tem montanhas e vales, não existem atalhos, distrações à beira do caminho, e por último, na sexta-feira, Jesus é o caminho. E é sobre isso que nós vamos começar essa jornada de fé. Você é convidado a fazer essa campanha conosco. Alguém perguntou: pastor, quanto é o livro? O livro é R$20. Pastor, mas eu quero dar para o meu vizinho lá do meu trabalho. E aí vai ser feito 2 livros por R$30, o seu e mais aquele que você vai dar. Porque qual é o objetivo? O objetivo não é o recurso financeiro, o objetivo é abençoar vidas. Esse é o objetivo, que as pessoas possam fazer parte. Sexta-feira, você que quer fazer parte de um pequeno grupo, vem aqui. E aqui nós vamos dividir, e nós vamos dizer: olha, vai acontecer assim, vai acontecer de tal jeito, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Quem sabe até grupos online possam surgir nesse período. Eu não sei o que Deus vai agir, o que Deus vai fazer, mas entendo que o Senhor vai fazer algo nessa nossa caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu queria muito livro, mas eu não tenho dinheiro. Fala comigo, você vai ganhar o seu livro. Se não tem dinheiro, não é por isso que você não vai participar. A ideia é que você participe com a gente, tá bom? Vamos ficar em pé? Nós vamos, nesse momento, poder abraçar o nosso irmão, desejar a ele uma semana abençoada, desejar a ele uma semana de vitória, sempre no caminho. Diga aí, vamos junto nessa caminhada. Deus abençoe.